Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Dando continuidade ao assunto Aprender a Investir, quero trazer uma estratégia de investimento que eu adotei ao longo aí da minha vida como investidora, que pode ser que seja útil para vocês. Qual que é essa estratégia? Existem várias formas de investir, não existe um único caminho. O que a gente precisa ter em mente é o que a gente vai fazer com aquele investimento, qual que é o nosso plano, qual que é o nosso ideal. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, logo quando eu deixei de investir apenas na caderneta de poupança, que eu continuei em paralelo, isso foi em 2011, eu comecei a diversificar meu investimento em outras modalidades. Até 2011 eu só investia em caderneta de poupança. Foi assim que eu realizei alguns sonhos, alguns objetivos, como comprar carro à vista, como guardar uma parte do recurso que eu estava para fazer o meu intercâmbio. E aí, em 2011, quando eu saí de uma empresa para outra, eu peguei a minha rescisão e aquele valor daquela rescisão eu apliquei naquele momento num CDB. Tudo bem até aqui? E aí, após isso, o que eu comecei a pensar? O que eu poderia fazer em paralelo para ir testando algumas modalidades de investimento que até então eu conhecia na teoria. Como assim, Cíntia, você conhecia na teoria? Eu fui auditora de instituição financeira, então eu sabia como que funcionava os produtos financeiros na parte teórica e na parte prática por auditar esses produtos, mas eu não fazia na minha vida pessoal. Quando eu saí dessa empresa, aonde eu auditava essas instituições, até por questões de ética, eu não poderia acessar alguns produtos financeiros que eu iria auditar, em coerência total. Então, quando eu saí, eu vi a possibilidade de poder aplicar aqueles conhecimentos na minha vida prática. E foi isso que eu fiz. Então, comecei lá com o CDB ao receber essa minha rescisão, e eu tinha como hábito guardar 5% do meu recurso financeiro num fundo de pensão. Como eu saí, eu não pude continuar com ele, eu comecei a aplicar no Tesouro Direto. Então, ali eu comecei a testar. Em paralelo a isso, comecei a testar uma outra instituição, um outro banco que pagava bem mais do que o banco na onde eu tinha conta, que é um dos 4 principais bancos. Só que nesse mecanismo de testar, a gente não pode ir com a sede ali, tudo, canalizar tudo. Não. Quando eu vou fazer um teste, quando eu vou ver se funciona, se é interessante, se é aplicável à minha realidade, eu coloco o mínimo possível. E assim eu fui fazendo para testar. Então, a primeira orientação aqui para vocês que estão começando a investir, que ainda não sabe aonde investir, é testar. Então, o que eu fiz? Coloquei na época R$ 100 num fundo de investimento para ver como funcionava, se era para mim ou não. Coloquei na época, se eu não me engano, foram R$ 200 num CDB de uma outra instituição e fui colocando um pouco no Tesouro Direto. E o que eu fui colocando de processo? Eu coloco o investimento hoje, que ele vai vencer, por exemplo, daqui 6 meses. Então, daqui 6 meses eu vou ter um investimento vencendo. Aí, no mês que vem, eu coloco de novo uma outra aplicação que vence daqui 6 meses. Então, já tinha algo vencendo daqui 5 e depois 6 meses. E assim sucessivamente, até eu ganhar confiança com aquela instituição, que eu iria receber meu dinheiro de volta, que ele não ia ficar lá preso. Então, eu fui testando. Só que nesse processo de testar, eu criei uma estratégia, um mecanismo de que todo ano ou quase todo mês eu tenho algum investimento vencendo. Ou seja, se eu precisar de algum recurso financeiro, eu tenho uma aplicação que vence naquele mês. E com isso eu tomo a decisão de utilizar, por exemplo, se eu já estivesse vivendo
a independência financeira ou aquilo já fosse meu recurso, eu poderia já utilizar aquele recurso ou como uma reserva estratégica, e se eu não precisar, eu reinvisto. Então, eu fui começando 6 meses, 6 meses, 6 meses. Começou a vencer, eu vi que estava funcionando, venceu, eu recebia de volta, aquele dinheiro que era para 6 meses, eu comecei a colocar para 1 ano. E aí, assim sucessivamente, até eu ir ampliando. Como eu via que eu sempre ia ter alguma coisa a vencer, eu comecei a colocar alguns investimentos com mais longo prazo, 4 anos, 5 anos, e aproveitar alguns produtos financeiros que iriam me dar mais retorno por conta desse prazo. Assim, hoje, eu sempre tenho como um plano qual que é a minha necessidade anual de recurso financeiro. Então, todos os meses, vamos supor que eu precise de R$ 1.000, então 1.000 vezes 12, 12 mil. Então, eu tenho que ter, naquele ano, pelo menos R$ 12.000 de investimentos vencendo. E aí você já começa a entender, ó, se eu já tenho alguma coisa vencendo agora em 2020, tudo que eu for colocar de recursos financeiros vai ser para vencer em 2021. Já tem os 12 mil de 2021. Os próximos que eu irei escolher é 2022, 2023, e assim você tem como estratégia escolher produtos conforme essas datas de aniversário. E assim eu fui construindo, fui testando instituição aqui, outra instituição, e fui diversificando os meus investimentos. Então, essa é uma estratégia muito interessante que você pode aplicar na sua vida para você sempre ter alguma coisa vencendo. Então, o próprio Tesouro Direto, eu fiz a mesma coisa. Hoje eu tenho investimentos lá que vencem em 2035, 2026. Eu tinha sempre alguma coisa do Selic que vencia 2020, 2021. Então, quando eu comecei lá em 2011, acho que o primeiro vencimento era 2014. Então, 14 venceu alguma coisa, 15 venceu, 16 venceu, 17 venceu. Então, todo ano eu tenho alguma coisa vencendo. Então, eu tiro a preocupação de ter algum recurso ali de fácil acesso que poderia estar rendendo mais e também tiro a preocupação de pensar de colocar o dinheiro ali só no curto prazo. Eu já começo a colocar no curto, no médio e no longo prazo. Então, essa é uma estratégia principalmente para quem está investindo em renda fixa e quer ter alguma coisa sempre vencendo. E principalmente para quem está começando e quer testar, quer entender tanto a instituição para você ganhar confiança com ela, quanto aquele produto financeiro, se é bom ou não para você. Nesse processo todo, por exemplo, hoje eu não invisto em fundo de investimento. Não é uma categoria que eu utilizo. Eu tenho CDBs, eu tenho LCI, LCA, eu tenho alguns outros produtos financeiros, mas essa estratégia eu acabo utilizando nesse ponto. Então, sempre que fecha o ano, ou quando eu vou fazer algum novo aporte, eu analiso se eu coloco em qual desses vencimentos. Ah, eu já tenho algo para 2026, então não preciso aplicar nenhum recurso para 2026. Vou aplicar com uma data lá de 2027, 28 e assim sucessivamente. E a gente evita aquele item, né, aquela questão de ter que tirar antes de ver, nossa, eu não tenho recurso, eu coloquei tudo, eu vou ter que resgatar antes e ter uma penalidade. Aí, com isso, a gente consegue obedecer os vencimentos desses produtos, desses itens que a gente aplica. Espero que essa estratégia tenha sido útil para vocês. Num outro vídeo, eu vou trazer um exemplo prático de como eu fiz, como que a gente pode fazer, vou trazer isso ao longo do tempo e compartilhar com vocês. Pode ser? Deixe suas dúvidas, comentários e sugestão de vídeos para os próximos momentos, para a gente poder aprender e colocar em prática. Até mais. Beijos!